Olá, aluno do EJA, eu sou a professora Arice Mário, sou a professora de língua inglesa e hoje nós vamos dar continuidade, né, à unidade 4, mas agora vamos iniciar no tema 3. Toda essa unidade 4 a gente estava falando bastante sobre propaganda, anúncios publicitários, sobre o Edward Bernays e agora nesse tema 3 a gente vai dar um foco para o Bernays Strategies, que são as estratégias que o Bernays, né, criou e adotou para conseguir, né, vender os produtos, enfim, desempenhar os serviços para que ele era contratado. Na página 95 da apostila, a gente tem o início ali, né, a introdução do tema 3. E ele fala, neste tema, você vai explorar as estratégias desenvolvidas e adotadas por Bernays com o objetivo de vender produtos. Verá exemplos de campanhas em dois contextos distintos, uma empresa de bolos instantâneos e uma marca de cigarros. Por fim, analisará dois anúncios em inglês. E ainda nessa primeira página vem aquela parte do What do you already know? Que eu sempre comento com vocês, né? Que é a questão do que vocês já sabiam. O livro sempre vai trazer isso no início de cada tema, né? De cada unidade. Porque é meio que é interessante, né? Trazer alguma pergunta, alguma reflexão para que a gente tente construir, enfim, o que a gente já conhece sobre aquele assunto. Porque geralmente a gente tem um conhecimento prévio, né, sobre várias coisas. Então, assim, colocar mesmo em palavras, né? Tentar relembrar, tentar buscar mesmo na sua memória, no que você já viveu, no que você já estudou, algo relacionado com o que a apostila traz, né? Algum assunto que ela está propondo que a gente faça essa discussão. E aí ele fala, advertising é a arte de fazer propaganda. O verbo to advertise significa anunciar e advertisement são anúncios publicitários, também conhecidos como propagandas de rádio, de TV, revistas, etc. A palavra ad, a abreviação de advertisement, também é bastante utilizada. Então, essa palavra ad, que é o AD, a gente vê muito, né? Principalmente quem usa a ferramenta, né? Quem usa o Instagram, que eu acredito que a maioria deve utilizar, que é uma rede social que, enfim, está cada vez crescendo mais e já virou uma rede social muito dessa questão de compra, né? Já tem um linkzinho ali direto para compras na própria rede social, assim como é muito comum a gente ver os influencers, né, as blogueiras, enfim, as pessoas que têm um número considerável de seguidores, que as empresas contratam essas pessoas para fazer a divulgação do seu produto. E aí geralmente é, sei lá, um valor X para tantos stories ou para tantos posts no feed. E aí geralmente seria o correto, né? As pessoas sinalizam, então elas botam lá, ela faz alguns stories falando de algum produto, vai estar lá, hashtag ad, que é o AD, ou então hashtag publi. Pelo menos é o correto. Eu já vejo alguns casos de pessoas que não sinalizam, o que é uma problemática, né? Porque uma coisa é você usar um produto por algum motivo, enfim, porque você foi atrás, você comprou o produto, você gostou, você você quer passar para frente, você quer dar dica, quer dar sugestão, enfim, quer influenciar, né? Por isso que você é um influencer. Você quer influenciar outras pessoas a consumir aquele produto. É diferente quando você é paga para isso, né? Você não comprou o produto, você recebe na sua casa e você está sendo paga para dizer determinadas coisas sobre o produto. Então, vai além do que realmente você achou, se aquele produto se deu bem com você ou não, a sua opinião verdadeira sobre aquilo. Se você está sendo paga, você está prestando um serviço, então é diferente, né? No YouTube já tem, obrigatoriamente já tem, assim, uma coisa lá sinalizando, né? Qualquer vídeo que você for assistir que tiver no meio, que apareça algum pop-up, alguma coisa com alguma propaganda, né? Com algum anúncio, já vai estar lá no YouTube dizendo, esse vídeo contém promoção paga, ou enfim, alguma frase desse tipo. No Instagram fica muito à mercê do bom senso das pessoas, então é sempre interessante a gente, né, quando a pessoa não tem esse bom senso, a gente ter o nosso, porque realmente difere muito, né? Você, por exemplo, usar alguma coisa no cabelo, gostar muito de falar, olha gente, pro meu cabelo ele é assim, ele é tingido, ele é, sei lá, ele tem a curvatura tal, pro meu cabelo esse produto deu muito certo, eu estou recomendando. É diferente de quando a pessoa foi contratada para falar aquilo. Muitas vezes pode nem ter dado certo, ela pode nem ter usado o produto, pode nem ter gostado, mas ela não vai falar nada disso, porque, né, ela aceitou o serviço e ela, né, foi contratada para falar determinadas coisas. E, inclusive, eu já vi também que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho para o Instagram, elas, por exemplo, elas gravam os stories, gravam os vídeos, elas mandam para as marcas confirmarem, olha, não, tá massa.
Pode publicar. Não gostei, grave de novo. Então, tem até esse filtro, né? Tudo tem que ser pré-aprovado e tudo mais. Então, é interessante que a gente fique atento a isso também. E aí, ainda nessa parte do What Do You Already Know, tem assim, pense nas diversas propagandas de produtos e serviços que você conhece. Quais são as principais estratégias que os especialistas em propaganda utilizam para vender seus produtos e serviços? Então, assim, sem olhar tanto para a questão acadêmica mesmo, né, de como se a gente tivesse lido, estudado muito, né, como se a gente fosse estudante de publicidade e propaganda, pensando mesmo nas questões básicas, né? Quais são as estratégias que a gente consegue visualizar, que a gente consegue se lembrar? No meu caso, eu lembro muito de estratégias que puxam para um lado afetivo, para um lado da nostalgia, que traz essa proximidade. Então, a pessoa pega e fala, eu estava tal dia fazendo tal coisa, aconteceu isso comigo. Geralmente é uma situação bem genérica que muitas pessoas passam. Aí a gente que está do outro lado pensa, meu Deus, é verdade, eu também já passei por isso. Olha só, eu tenho isso em comum com essa pessoa. Se para ela deu certo, então também para mim também vai dar. Então também eu preciso consumir esse produto. Às vezes também é uma questão muito assim, sei lá, 99, às vezes até de creme dental, né? 9 entre 10 dentistas recomendam. Então, assim, caramba, se de 10 dentistas, 9 recomendaram, então esse é o top de linha. Preciso ter. Ou então todo mundo está consumindo, só falta você. Opa, não quero ficar de fora, né? Quero fazer parte disso também. Então, enfim, são estratégias que eu, por exemplo, eu não estudei sobre isso, né? Não foi o curso, a minha graduação que eu fiz, nem nada disso. Algumas coisas que eu sei é de vivência também do que a gente foi estudando junto para falar sobre propaganda nessa unidade, né? Então, é uma reflexão mesmo que a apostila propõe e que eu peço que você aí tente, né, lembrar quais foram as propagandas, quais foram os anúncios que você já viu, que mexeu um pouco com você, que você ficou meio que, opa, me interessei, acho que é uma coisa legal. Às vezes você nunca nem tinha ouvido falar, mas meio que do nada a gente meio que, não, tenho que preciso disso, é uma necessidade. E aí, enfim, né, sempre o livro traz esses background knowledge que eu estou sempre falando, né? Porque é legal, a gente constrói uma base bacana para se aprofundar em determinado assunto, né? E a gente percebe o quanto que esse tipo de coisa está no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não sabe, não entende muito da teoria, mas na prática faz parte mesmo da nossa realidade há muitos anos e vai continuar fazendo, né? E aí, avançando na próxima página, a gente tem a primeira atividade, que é o Playing with the Unconscious, brincando com o inconsciente. E aí temos o enunciado. Read the following text about some of the strategies used by Edgar Bernays in order to sell products and services. Use your previous knowledge and the keywords box to understand it. Então, eu leio o texto a seguir sobre algumas das estratégias utilizadas por Edward Bernays com o objetivo de vender produtos e serviços. Use seus conhecimentos prévios e o keyword box para compreendê-lo. O keyword box a gente está vendo desde o começo da apostila, né? Desde o começo das aulas de língua inglesa, que seria meio que um glossário, né? Ter ali algumas palavras que podem ser mais difíceis, ou enfim, ou que talvez não sejam tão comuns, e ao lado ter as suas respectivas traduções. Inclusive, lá nas primeiras unidades, se eu não me engano, na primeira unidade foi sugerido que você fizesse o seu próprio keyword box. Então, vai se lembrando de sempre atualizando, porque realmente, de fato, é mais fácil a gente lembrar quando a gente vai atrás, quando a gente escreve, quando a gente descobre só, do que quando simplesmente o material didático traz para a gente ver, né? E aí temos o texto, que o título do texto é The Instant Cake Mix Case, o caso da mistura para bolo instantâneo. Então, acompanha, né? Pega a apostila, vamos acompanhar a leitura, que vai estar toda em língua inglesa, e vamos tentar compreender sem traduzir tudo, enfim, sem ter uma tradução literal do texto. Realmente tentar compreender pelo contexto, pelo que a gente já tem de vocabulário e pelo keyword box também. As seen in the previous theme, Edgar Bernays used psychoanalysis in order to sell products and services by discovering the unconscious motivations behind people's buying habits. One of Bernays' first works was to help a manufacturer of instant cake mixes who was unhappy with the little success of his product. Through several interviews with housewives,
Bernice found out that most of them did not feel comfortable with serving their family a cake that was so easy to prepare, since housewives had a great feeling of guilt at an unconscious level. Thus, Edward Bernays suggested that manufacturers should change the recipe so that customers had to add an egg to the mix. After all, the egg was a symbol of fertility. This way, housewives would no longer feel guilty when using the product. Vejam só, né, como o Bernays ele era esperto e tinha também esse privilégio, né, de ser sobrinho do Freud. E, enfim, vários estudos, várias descobertas que o Freud fazia, o Bernays ia bebendo bastante dessa fonte para mexer com o inconsciente das pessoas e conseguir, né, fazer essas jogadas de marketing. E aí no Keyword Box a gente tem as seen in, significa conforme visto em, behind, por trás, buying habit, hábito de consumo, feeling, sentimento, to find out, descobrir, found out, que é o passado descobriu, guilt, culpa, in order to, com o objetivo de, interview, entrevista, mix, mistura, previous, prévio, to sell, vender, success, sucesso e through, por meio de. E aí, de acordo com esse texto, a gente tem 4 afirmações só para responder com verdadeiro ou falso. Então, ó, one of Bernays' first jobs was for an instant cake company. Né? É como se fosse, assim, um dos primeiros trabalhos de Bernays foi para uma empresa de bolos instantâneos. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Bernays liked instant cakes. O Bernays gostava de bolos instantâneos. É falso porque não foi dito nada disso, se ele gostava, se ele não gostava, né? Até porque o trabalho dele ali não era consumir, era convencer as pessoas a consumir aquele produto, a comprar aquele produto. A outra é Bernays researched the unconscious motives behind women's rejection of the product. Então, Bernays pesquisou os motivos inconscientes por trás da rejeição das mulheres ao produto, verdadeiro. Então, assim, né, ele realmente utilizou bastante da psicanálise, dessa questão do inconsciente, para, enfim, para conseguir fazer as jogadas dele. E a outra, Bernays found out that housewives felt guilty when making easy cakes. E o Bernays descobriu que as donas de casa se sentiam culpadas por fazer bolos fáceis. E isso é verdadeiro, porque a gente viu no texto que o dono da empresa estava meio chateado, né? Porque realmente não tinha sido o sucesso que ele esperava, né? E era uma mistura ali facinha de bolo. E aí, usando os conhecimentos, né, de teoria mesmo sobre o inconsciente do próprio Freud, sobre a própria psicanálise, o Bernays percebeu que as donas de casa, elas se sentiam meio que culpadas de fazer uma coisa tão fácil e alimentar a sua família, né? E aí o Bernays deu a ideia do dono, né, dessa receita, dessa empresa, que ele modificasse a receita dos bolos instantâneos para que elas tivessem que acrescentar alguma coisa, que é o que a gente conhece hoje em dia, né? A gente não pega lá a mistura feitinha, tudo pronto e já coloca para assar. E aí ele colocou para que elas acrescentassem os ovos. E tem até a questão de que o ovo era um símbolo de fertilidade e tudo mais. E aí pronto, e aí com isso as donas de casa aceitaram, né? Ficaram, eu tenho algum papel. Então vocês sabem assim, uma coisa bem do inconsciente mesmo. E uma questão que para a época bem machista também, né? De que as mulheres tinham que fazer tudo, que se entregar de corpo e de alma para a família, para o marido, para os filhos e tudo mais. E aí pronto, a partir do momento que elas tinham que adicionar alguns ingredientes para poder realmente o bolo, né, ficar pronto, aí sim elas conseguiram começar a comprar, começar a consumir. Olha só, né, o quanto é louco, ainda mais para a época, né? Era um assunto que era novo e que o Bernays soube usar, assim, ele foi perfeito nessa questão, ele foi um gênio, né, para conseguir driblar as mentes das pessoas, dos consumidores. Na segunda atividade, a gente tem Talking about Edward Bernays, falando sobre o Edward Bernays. Read the following text about another campaign by Edward Bernays which aimed to sell cigarettes to women. Pay attention to cognate words and try to infer the meanings of the words you don't know. Then use the keyword box or a dictionary to learn them.
Então, leia o texto a seguir sobre outra campanha feita por Edward Bernays, com o objetivo de vender cigarros para mulheres. Preste atenção às palavras cognatas e tente inferir o significado das palavras que você não conhece. Depois, use o Keyword Box ou um dicionário para aprendê-las. E aí o título do texto é Torches of Freedom, as tochas da liberdade. One of the most successful advertising plans of Edward Bernays was his cigarette campaign for women. In the middle of the 1920s, smoking in public was an exclusively male activity. For women, it was considered improper. At the same time, in order to sell cigarettes to women and increase sales, the president of the American Tobacco Company decided to hire Edward Bernays. His job would be to convince women to smoke Lucky Strike cigarettes in public spaces. Bernays hired a group of young women and asked them to attend to April 1st Easter parade. Meanwhile, he leaked to the press that feminists carrying their torches of freedom would be in the parade to fight for the right to vote. The hired women then marched down Fifth Avenue in New York City, smoking their cigarettes in public. Several journalists published the story in newspapers, which reignited the debate about the taboo and contributed to cigarette sales. One of the great achievements of Edward Bernays was to create a very effective marketing strategy that makes advertising and news almost imperceptibly. Então, aqui, né, a gente vê sobre toda a questão, todo o movimento que ele fez para conseguir convencer as pessoas, né, para vender mais cigarro, principalmente para mulher. A gente viu que homens podiam fumar cigarro, né, lá em 1920, eles poderiam fumar cigarro em público, mas as mulheres não, era considerado um ato impróprio. E aí no Keyword Box a gente tem achievement, que é conquista, to attend, participar, at the same time, ao mesmo tempo, to carry, carrying, carregar, carregando, to hire, hired, contratar, contratou, imperceptivelmente, improper, inapropriado, inadequado, to increase, aumentar, to leak, leaked, vazar, vazou, male, masculino, to mix ou mixed, misturar, misturou, one of the most, um dos mais, to reignite ou reignited, reacender, reacendeu, sale, venda, successful, bem-sucedido e would be, seria. E aí, de acordo sobre esse texto, a gente vai ter algumas perguntas para retirar desse texto, dessa campanha dos cigarros. E aí, para a gente visualizar melhor e até também ver a estrutura de como escrever na língua inglesa, eu vou colocar no quadro. Vai estar no slide, no PDF, se vocês baixarem. Mas, enfim, para ficar mais prático para mim e para você também, a gente vai fazer esse exercício no quadro. Então, na apostila, nós temos essa atividade. Read the text again and find the following information about Edward Bernays. Então, lê o texto novamente e encontra as informações sobre o Edward Bernays, né? One of his most successful advertising plans. Uma das campanhas, né, dos planos aí de propaganda mais famosa que ele já fez foi qual? Foi a Cigarette Campaign for Women. Então nós vimos, né, que ele teve toda uma sagacidade aí, todo um plano para colocar, né, em alta mesmo essa questão das mulheres consumirem cigarro e assim alavancar as vendas, né? The time when it was not appropriate for women to smoke in public. Qual era o período, né, que não era apropriado para as mulheres fumarem em público? A gente viu que era em meados, né, na metade ali de 1920, middle of 1920s. The person who decided to hire him, a pessoa que decidiu contratar o Bernays para fazer essa campanha, foi o American Tobacco Company. Então foi a empresa de tabaco, né, de cigarro americana que contratou. The people who Bernays hired, as pessoas que o Bernays contratou foi um grupo de mulheres, né? The group of women. E the place where the women marched down and smoked as part of Bernays' campaign
foi Fifth Avenue em New York City, em NYC. Então, basicamente, só homens poderiam fumar em público. E qual foi a jogada do Bernays? Ele contratou essas mulheres, né, para fumar num protesto, numa parade que ia ter no dia 1º de abril, que era até a questão da Páscoa também. E ele avisou para os jornais que iam ter algumas mulheres fazendo essa manifestação, né, meio que uma manifestação feminista, querendo direito a votos e tudo mais. Então ele fez essa jogada, né, para as meninas ele contratou e falou, olha, quando for tal hora vocês vão descer a Quinta Avenida, né, que é conhecida até hoje em Nova York, fumando em público. E não era apropriado, né, para a época, era uma coisa, um ato revolucionário. E para os jornais, para a mídia, ele tinha dito que era um protesto feminista e tudo mais, sendo que tudo fazia parte da campanha, né? Então, com isso, ele mexeu num tabu, né, digamos assim, com uma notícia, né? Ele mexeu um pouco aí com as duas coisas. Ele fez uma campanha, que era Alec Strike, né? Aumentou as vendas, inclusive mulheres passaram a fumar mais, e foi visto isso como um ato de revolução feminista, né? E atrás da liberdade, pela liberdade de fumar em locais públicos. Então, olha só, realmente era uma sagacidade, uma esperteza muito grande, e obviamente para ser a favor de quem contratasse ele, né? Que a gente sabe que cigarro não faz bem, não importa se é homem ou se é mulher, mas ele foi contratado, aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Sobre a questão da pessoa ser contratada, enfim, ela vai falar coisas boas. Ele foi contratado para isso, então ele fez a jogada que era necessária para conseguir que aumentasse as vendas, e de fato ele conseguiu. E aí a gente vai ter ainda mais alguns anúncios, algumas atividades para fazer. Também vamos fazer no quadro para ficar melhor de vocês visualizarem. Então vamos escrevendo, tá? Tudo que eu vou colocando assim, vocês vão escrevendo aí na apostila de vocês. E agora nós temos uma outra atividade, mais ainda sobre o mesmo texto. Based on the text you have just read, answer in your own words the following questions in English. Então, baseado no texto que a gente acabou de ler, responda com as suas próprias palavras as seguintes perguntas em inglês. Então aqui ele vai trazer uma pergunta, vai trazer um início de resposta, e aí o restante é para a gente responder, né, usando o nosso próprio vocabulário, pode usar dicionário e tudo mais. Então aqui eu já trouxe as minhas respostas. A sua não é obrigada a estar exatamente igual, mas passar pelo menos a mesma ideia, já que é baseado no mesmo texto, né? Então a primeira pergunta é: What was one of the most successful advertising plans of Edward Bernays? Né, qual que foi aí um dos planos, né, de publicidade, de anúncio que teve mais sucesso do Edward Bernays? Aí começa, né? One of the most successful advertising plans of Edward Bernays was what? Né? Foi qual? A campaign, no meu caso aqui, né, da minha resposta. A campaign to convince women to smoke in public. Então, uma das peças aí publicitárias que mais fez sucesso do Edward Bernays, né, e até hoje a gente ainda fala sobre isso, foi essa campanha para tentar convencer as mulheres a fumar em público. O item B, why didn't women smoke in public in the middle of 1920s? Né? Então, por que as mulheres não fumavam em público em meados aí, né, na metade de 1920? Aí tem o início da frase, né? As mulheres não fumavam em público porque... Eles sempre vão lembrar, né? Why é o porquê de pergunta, o because é o porquê de resposta. Porque it was not considered appropriate for a woman. Então, qual era o motivo que levava as mulheres a não fumar em público? Porque não era considerado apropriado para uma mulher fazer isso. No item C, what did Bernays do in order to increase cigarette sales to women? Né? Então, o que o Bernays fez, né, com o objetivo de aumentar as vendas de cigarro para mulheres? Aí tem o início novamente, né? Com o objetivo de aumentar, né, as vendas de cigarro para mulheres, o Edward Bernays ele fez o quê? Hired women to smoke in public as if they
or fighting for their rights. Então, esse primeiro período aqui, ele contratou mulheres para fumar em público como se elas estivessem lutando pelos seus direitos. Aquilo que eu falei, né? Como se fosse um protesto para votar e tudo mais. The events created, tem uma coisa aqui, a debate on the subject and allowed women to smoke in public. Então, ó, esse evento aí que ele criou, né, foi todo muito bem organizado, né, muito bem combinado. Mas isso tudo criou um debate sobre esse assunto e aí foi permitido que as mulheres, sim, elas tinham esse direito de fumar em público, se elas quisessem. Já no item B, aluno, é uma pergunta mais pessoal, tá? É assim, what do you think about Bernie's strategies? Do you agree with the use of this type of technique? Why? Então, assim, o que você pensa, o que você acha sobre as estratégias de Bernie? Você concorda que, né, com o uso desse tipo de técnica, porque que a gente viu que foi toda uma armação mesmo, né? Em questão da mídia, realmente foi tudo bem combinado para passar uma ideia de alguma coisa. Não parou? Foi tudo bem combinado para passar uma ideia de alguma coisa que de fato não era isso, né? Tinha uma outra intenção por trás. E aí ele pergunta, né? A apostila está perguntando, você concorda, né, com esse tipo de estratégia adotada? Se fosse, você coloca yes, I agree, because sim, eu concordo porque tentar responder em inglês, não sei. Porque é válido, né? Não sei, ele não está obrigando ninguém, cada um tem o seu livre-arbítrio, não sei, você vai ver por se você concorda. Ou se você não concorda, você fala, não, eu não concordo porque você fala, porque eu acho que é um desvio de caráter, eu acho que é injusto usar de uma pauta séria a favor de uma questão capitalista, né, de um serviço de uma outra empresa, não sei. Então, você veio realmente para expressar a sua verdadeira opinião sobre isso, tudo isso que a gente viu do Bernie, e aí tentar responder em inglês. E para continuar, a gente ainda tem mais alguns exercícios que vai envolver essa questão de anúncios que tem na apostila, mas eu vou tentar transferir para o quadro também, porque acredito que fica melhor. E aí, na atividade 3, a gente tem um anúncio que tem essas frases que eu coloquei aqui e tem uma imagem também. Como você já sabe que eu não sei desenhar, eu nem me arrisquei. Mas na imagem, basicamente, era um pai e um filho com a escova de dente, assim, né, mostrando os dois escovando os dentes juntos. E aí tem aqui, ó, good habits start young. Então, assim, bons hábitos, né, começam cedo, começa quando você é jovem. Starshine toothpaste is the best for you and your loved ones. E aí fala, né, o creme dental, enfim, a pasta de dente Starshine, que é a marca aqui, tá? É o melhor para você e para as pessoas que você ama. Então tem todo esse apelo mesmo, sabe? De que, por exemplo, se eu quero o que é melhor para mim, então eu também vou fornecer esse produto para as pessoas que eu amo, filhos, parentes no geral, né? Amigos, enfim. E tem também esse apelo da questão de ser um pai, um filho, né? Uma ação conjunta, um hábito junto. Então mostra um pouco disso também. Se você tem um bom hábito, seu filho também vai ter, ele vai limitar. Enfim, tem todo esse apelo mesmo em relação para o lado da família, da nostalgia e tudo mais. E aí pede para que a gente responda agora em português mesmo. Pede uma descrição da imagem. Qual que seria a descrição da imagem? Seria meio que retratando uma família, né? Uma família feliz, a gente vê, né? Eles felizes mesmo, desempenhando ações rotineiras, né? Fazendo uma ação rotineira, que no caso é escovando os dentes. Sabe esses comerciais de margarina, né? Até que a gente conversou em algumas aulas passadas, que sempre traz esse ambiente, né, da família, todo mundo junto, aquele banquete, o pão quentinho, o leite, todo mundo rindo. Sendo que a gente sabe que na realidade nem sempre é assim, né? Pode ter dias que são assim, tem dias
que cada um come no seu tempo, um come na sala, um come no quarto, outro come no meio da rua. Então as propagandas no geral, os anúncios de modo geral, eles vão trazer bastante esse apelo mesmo, de proximidade, de família, de tudo, tá tudo muito bom, tudo muito bem, por aí vai. Então a imagem é basicamente isso, né? Um pai e um filho super felizes ali escovando os dentes juntos, só mais um dia normal. A ideia ou produto no anúncio é o quê? É o creme dental, né? Ou a pasta de dente, também você pode escrever, né? Ou pasta de dente. Tudo é a mesma coisa. Então o produto que está querendo, né, ser vendido é o creme dental. E traz essa ideia de família, né? De família feliz, de, enfim, todo mundo junto, o filho imitando o pai. Também a gente pode colocar isso, né? O filho aprendendo com o pai, repetindo o que o pai faz, enfim. E palavras-chave que vendem a ideia ou que vendem o produto. Uma palavra que essa primeira frase, né? Good habits start young. Então, assim, olha, se você quer que seu filho tenha hábitos bons, tem que começar desde cedo, tem que começar a ser ensinado desde cedo. Só que bons hábitos é bem amplo, né? Só que aqui eles usam essa frase para levar para o lado do creme dental, para dizer que usar o Store Shine é um hábito bom e que deve ser alimentado desde novo, desde quando a pessoa é muito jovem. Então, palavra-chave, né? Good habits, Start young é uma palavra, são palavras, né? São várias palavras-chave aqui que remetem a isso. The best for you. Então, assim, nossa, é o que é melhor pra mim, então eu não vou querer outra coisa, não vou querer outra marca. Por que eu vou querer uma marca pior? Eu quero a marca que é o melhor pra mim. Ainda tem loved ones, né? Ainda tem isso também, de que, se eu quero o que é melhor pra mim, eu vou querer que as pessoas que eu amo também tenham acesso a esse produto. Tem até essa questão de quando é adulto usar um creme dental para adulto mais forte, para criança usar um creme dental mais com saborzinho mais doce, né, para não ser tão forte. Então aqui, mesmo que fosse ter essa diferença de sabor do creme dental, o que eles querem no fim de tudo é que você consuma a marca Store Shine, porque segundo eles é um hábito bom, é a melhor do mercado, consequentemente você quer que toda a sua família tenha acesso a esse mesmo produto. Então, olha só como é toda uma jogada, né? Tanto de textos realmente escritos, como os textos que não são escritos. A imagem, o sorriso da criança, o sorriso do pai, a proximidade deles, tudo isso não é aleatório. É tudo pensado, tudo bem criado, para que a gente, né, como consumidor, tenha aquele toquezinho, assim, lá dentro do coração de, nossa, realmente, perfeito. Esse é o creme dental que eu quero para mim, para minha família, para minha casa. E, enfim, e aí agora a gente vai ver um outro anúncio que também está na apostila, tá? Como eu falei, isso aqui que eu coloquei aqui, mas é interessante que vocês olhem a apostila para vocês verem tudo isso que eu estou falando, todos esses recursos, as imagens, né? Porque não tem como eu reproduzir aqui da mesma maneira que tem na apostila. Então não deixe de sempre fazer essa comparação, de olhar aqui só para ficar melhor a visualização das respostas mesmo. No outro anúncio nós temos uma mulher bem bonita, bem sorridente, comendo um pedaço de chocolate. E ela tá com o chocolate assim posicionado entre os dentes, mas focando bastante no sorriso, sabe? Dando aquela mordidinha no chocolate, mas com o sorriso ainda intacto. E aí as frases que nós temos nesse anúncio é Try our delicious, né? Delicate chocolate bar. You will love it. Tem também esse jogo de fontes, que tá todas numa fonte iguais, né? Com exceção da marca Delicate. Ela vem assim mais cursiva, mais chamativa também, e o restante em caixa alta. E aí dizendo que tente, enfim, experimente, né, a nossa deliciosa barra de chocolate Delicate, que é a marca. Você vai amar, né? You will love it. Então, para responder em português também, a descrição da imagem seria o quê? Uma mulher, né? Uma mulher feliz, o foco está bastante nos dentes dela reluzentes, branquíssimos, né? O quanto que ela está feliz comendo um chocolate. Então, tem até esse apelo também, né? Se você não está num dia muito legal, enfim, está passando por alguma coisa, o chocolate vai te trazer essa sensação. Geralmente, quando é qualquer tipo de anúncio, né, a gente não vê, por mais que a pessoa esteja passando por alguma coisa que, né, todo mundo passa, não vai ter, né, ombros baixos, uma cara assim,
porque isso não é chamativo, isso não faz com que o consumidor queira ir atrás daquele produto. Então é sempre, né, postura, a energia lá pra cima, muito sorridente, todo mundo muito feliz, a vida é muito plena, muito bela, por aí vai. Eu vejo até também várias pessoas comentando sobre o quanto que é interessante, né, e para alguns grupos de pessoas problemáticos, os comerciais de absorventes, de remédio para cólica, que envolve essa questão do ciclo menstrual. Porque geralmente as mulheres estão tipo andando feliz, fazendo exercícios físicos, né, tendo encontros, trabalhando, quando na realidade para a maioria das mulheres não é assim que acontece, né? Se você é uma mulher e está assistindo essa aula, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então tem muito isso, né? Realmente esse apelo de que a vida é muito bela, ou a vida vai ficar muito bela, vai ficar maravilhosa a partir do momento que você comprar esse produto. Então sempre vai ter esse tipo de propaganda. E aí, no item D, ideia ou produto no anúncio, é o que? A barra de chocolate, né? Barra de chocolate. No caso, não é qualquer barra, é a barra Delicat. Que inclusive, olhem aí na apostila, vocês vão ver que a fonte da marca, ela até é diferente, para chamar mais atenção mesmo, tipo, não é qualquer barra, né? E palavras-chave que vendem a ideia ou o produto, palavras-chave, delicious, né? Não é qualquer chocolate, é um delicioso. E a frase, you will love it. É até meio que uma promessa, né? O ponto de exclamação também faz uma diferença. Então é meio que uma promessa, né? Experimente, que realmente vai fazer a diferença. Não é qualquer barra de chocolate, você vai amar. Tô lhe garantindo. Tem até algumas marcas que fazem, né? Olha, eu dou o seu dinheiro de volta se você não gostar. Eu não conheço ninguém, pelo menos não na minha bolha, no meu ciclo social, que chegou lá e falou, olha, não deu certo. Não gostei, o Active aqui não teve como, eu quero meu dinheiro de volta. Como é que prova, né? Se fosse assim, já tinha falido. Todo mundo ia comprar, ia consumir, voltava lá. Então, assim, tem essas pegadinhas, sabe? Essas frases de efeito e que realmente, na maioria das vezes, conseguem o que era a ideia inicial, né? Consegue convencer o consumidor de que aquele produto ali, ele é o diferente do mercado, ele é o melhor, ele é o que está faltando para eu me realizar em qualquer outro aspecto aí da minha vida. Enfim, esses foram os anúncios do livro. Vou trazer só mais alguns para a gente conversar de vestibular e fazer uns exercícios também. E a gente vai finalizar essa unidade e esse tema para na próxima aula dar início ao volume 2. Espero que você também já tenha essa apostila com você. E aí eu trouxe essas questões da Unesp de 2013, a primeira fase, para a gente conversar um pouco, né, e também fazer a resolução das questões. Nessa questão, gente, tinha 2 anúncios, né? Novamente, eu sempre repito, não sou boa com desenho, mas se você baixou o slide, baixou o PDF, enfim, vai estar lá melhorzinho para vocês visualizarem. Basicamente, no primeiro anúncio tem um banco assim meio que de praça, um local público, a gente vê um jardinzinho, umas gramas atrás. E esse banco, ele, nessa primeira parte aqui, ele tá só os ferros do banco e só tem uma parte mesmo que dá para você se sentar, né? Que tem o banco de fato para você sentar. Nessa parte que tem para sentar, tá escrito aqui dentro, que eu coloquei aqui em cima, use only what you need, e aí tem a logomarca de quem fez esse anúncio, né, Denver Water. E aqui seria o quê? Use apenas o que você precisa. Como se fosse assim, não teria por que colocar esse banco aqui todinho, ou você sentar, se deitar nele todinho, se você só precisaria disso aqui para ficar sentado e ficar confortável. E foi uma campanha feita pela Denver Water. E o segundo anúncio é um outdoor bem grande, e esse outdoor ele está todo escurecido, com exceção da parte que tem falando use electricity wisely, que seria o quê? Use a eletricidade com sabedoria, né? Sabiamente, seria mais ou menos assim. E aí tem bastante esse foco de estar tudo escuro e a claridade apenas aonde precisaria estar. E aí a gente tem o anúncio 1, que é o anúncio do banco, refere-se ao quê? A uma campanha para a economia do consumo de água, a divulgação de uma nova tinta para bancos de jardim, a uma campanha para embelezar a cidade de Denver, a divulgação de reformas nos jardins públicos em Denver ou a uma campanha contra a destruição do patrimônio público. São questões aqui que podem facilmente serem confundidas se a gente não focar nisso aqui, ó. Porque toda a questão aqui, né, de ter só um espaçozinho pequeno, usar apenas o que é necessário, a gente já entende, a gente pode aplicar essa analogia para vários campos da nossa vida, né? Mas a gente saber que quem está fazendo essa campanha como se fosse
a Denver Water, né, que é como se fosse a empresa de tratamento de água, enfim, a empresa responsável pela água da cidade de Denver. Então a gente sabe que se trata de uma campanha que foca na questão da água. E tem, né, use apenas o que você precisa, como se fosse assim, não tem por que você gastar um banco inteiro só para você, né, se você conseguiria sentar, né, só naquele espaço e ficar confortável, está tudo ok. Então isso valeria para a água, não tem por que você gastar uma grande quantidade de água, se você reduzindo, você ainda conseguiria, por exemplo, sei lá, lavar a sua garagem ou tomar um banho. Enfim, né, esse tipo de anúncio. Então, ó, uma campanha contra a destruição do patrimônio público, nada a ver, mas algumas pessoas podem levar para esse lado, principalmente pelo banco estar ter só uma parte que dá para ser utilizado, né? A divulgação de reformas nos jardins públicos em Denver é totalmente nada a ver, né? A gente nem fala sobre jardim. Tem a questão de Denver por causa daqui, enfim, mas para causar confusão mesmo no aluno. Uma campanha para embelezar a cidade de Denver também não tem nada a ver, mas algumas pessoas podem se confundir se não sabe a tradução ou se não focou em quem mandou fazer aquele anúncio. A divulgação de uma nova tinta para bancos de jardim, veja que eles ficam muito nessa questão do jardim, né? Por ter uma grama, por ter uma área verde atrás. Mas não, seria o que? Uma campanha para a economia do consumo de água. Utilizaram a analogia, né? Fizeram ali com outro ambiente, no caso com um banco de praça, mas para passar uma mensagem em relação à água, né, o que eles acreditam que deveria ser feito. E sobre o anúncio 2, a gente tem aqui, o anúncio 2 refere-se ao quê? A um incentivo para anúncios mais iluminados, a uma empresa de eletricidade chamada Wisely, a um incentivo ao uso de lâmpadas fluorescentes, ao uso mais consciente de energia elétrica ou à falta de iluminação suficiente em locais públicos. Então vamos lá, o incentivo para anúncios mais iluminados não é, porque eles tinham um espaço imenso para ser bem iluminado, bem chamativo, mas a intenção justamente era essa, deixar o outdoor todo escurecido e só clarear a parte que realmente precisava, que era a parte que tinha uma frase ali, uma mensagem a ser passada. Então não é esse o foco. Há uma empresa de eletricidade chamada Wisely, essa daqui é aquela questão pegadinha. Porque Wisely significa o quê? Sabiamente, com sabedoria. Porque era a mensagem, né? Use a eletricidade com sabedoria. Se o aluno não sabe o que é Wisely, ele pode facilmente achar que está dizendo o quê? Use a eletricidade da Wisely. Pode achar que é uma marca. Então aqui é um item que eu considero que pode ser facilmente confundido se o aluno não conhece essa palavra aqui. Se ele nunca viu, se ele realmente desconhece mesmo. Item C, é um incentivo ao uso de lâmpadas fluorescentes, não tem nada a ver, nem é falado de lâmpada, nem de fluorescente, nada disso. É mais a questão de usar a eletricidade, né, realmente quando for necessário. É uma campanha mais de conscientização mesmo. Ao uso mais consciente da energia elétrica, sim, eles até passaram assim, né, não tem por que gastar toda essa energia, clarear esse outdoor imenso, se o que está sendo falado precisava só disso aqui, de 1/4 da claridade. Né? E a falta de iluminação suficiente em locais públicos não é esse, embora, né, eu sempre falo, às vezes tem itens que pode ser verdade, né, poderia facilmente ter um anúncio que estivesse criticando isso, a falta de iluminação suficiente em locais públicos, e por isso desencadeou mais perigo, mais assaltos, enfim, é uma coisa plausível, é uma situação que pode ser realidade para muitos, mas não é o foco da questão e não era o foco do anúncio. Então, o foco aqui seria o item B. Então, para a gente ver, né, como é interessante a gente ter um conhecimento pelo menos mínimo da língua, de vocabulário, de verbos, prestar atenção aos detalhes. Naquele primeiro anúncio, a palavra water ia fazer toda a diferença para a gente conseguir fazer a resolução. E no segundo anúncio, saber o que o Wisely significa, faria com que a gente não se confundisse e não marcasse aqui achando que é uma empresa chamada Wisely, uma marca, né? Mas os dois tinham esse fundo mais de conscientização, um para água, o outro para energia, e utilizando analogias, né? Não era uma coisa tão explícita como a gente viu nos exemplos da apostila, aquela coisa bem feliz, né? Era uma coisa mais para causar esse choque, essa reflexão na população mesmo. Então foi isso, alunos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para entender, que a gente tenha conseguido refletir bastante sobre tudo que o Gordon nos ensinou e a gente consegue reconhecer várias dessas estratégias no nosso dia a dia, né? E vejo você agora com o volume 2, a gente vai começar a unidade 1, tema 1, vamos falar bastante sobre cinema, sobre literatura, um assunto que eu gosto muito e eu espero você lá. Tchau, tchau!